Salve, salve galera, 7º ano, professor Alex, Geografia. O papai chegou! Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos da região Nordeste, no volume 3, e a aula de hoje a gente finaliza a unidade 7, esta que estamos tratando da região Nordeste. Trabalhamos anteriormente as 4 sub-regiões nordestinas: Zona da Mata, Agreste, Sertão, Meio Norte. Falamos também sobre algumas características gerais da região Nordeste, né? Os seus tipos climáticos, suas vegetações, os tipos de vegetação. Na última aula, o tema desenvolvido foi acerca da economia, né? A economia nordestina, as atividades produtivas da agropecuária, da indústria e também a produção energética no Nordeste. Na sequência desses trabalhos, falaremos sobre a cultura nordestina, a riqueza cultural do Nordeste. Bora? Vamos nessa! Ajustando então aqui os nossos materiais. Um instantezinho, a gente consegue aqui deixar no ponto. Bem, é importante esse tema, porque, como já dito várias vezes, o Brasil se caracteriza muito pela sua riqueza cultural, a sua diversidade cultural. Então aqui a gente poderá identificar alguns traços da cultura nordestina. A cultura é um dos principais legados de uma população. Ela transmite os ensinamentos, os costumes, as tradições e a forma de viver de um povo. Faz isso não só por meio de elementos materiais, como a arquitetura das casas, as vestimentas típicas e os pratos preferidos, mas também por meio de elementos simbólicos, como as músicas, os contos, a maneira de falar ou o sotaque. O Nordeste apresenta uma grande diversidade cultural, enriquecida pela miscigenação, pela mistura de diversos povos, africanos, indígenas e europeus, por exemplo, e manifestada em diversos aspectos. O frevo é um dos exemplos da cultura nordestina, principalmente pernambucana, reconhecida pela Unesco desde 2012 como Patrimônio Imaterial da Humanidade. Corresponde a uma expressão artística que envolve música, fusão de diversos gêneros e dança, cuja origem remete aos lutadores de capoeira. Outra expressão originária de Pernambuco é o maracatu. O maracatu rural, também conhecido como maracatu de baque, solto, de orquestra, de trombone ou de baque singelo, foi considerado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional como Patrimônio Imaterial do Brasil em 2014. Sua origem está vinculada ao ciclo da cana-de-açúcar na Zona da Mata, embora apresentações também ocorram na região metropolitana de Recife. E aqui a gente tem algumas imagens, né, que remetem a essas expressões culturais, a essas expressões artísticas culturais da região Nordeste. A dança, os ritmos, a vestimenta que caracterizam esses traços culturais. Veja, muito importante quando o texto nos coloca a questão da mistura, da miscigenação. Então essas manifestações culturais nordestinas e brasileiras em geral
elas também reproduzem culturalmente a mistura dos povos que deram origem à população brasileira, aos indígenas que aqui estavam antes da chegada dos imigrantes, aos povos africanos e aos povos europeus, em sua grande maioria. Mas também não nos esqueçamos que povos asiáticos também fizeram parte de correntes de imigrantes vindas para o Brasil e, portanto, contribuíram, na questão cultural. As festas juninas são comemoradas em todo o Brasil, porém no Nordeste elas têm expressão cultural especialmente marcante. Segundo estudiosos, as festas juninas foram trazidas pelos colonizadores portugueses. Essas festas folclóricas misturam manifestações culturais não apenas portuguesas, mas também originárias de diversos outros povos, como os chineses, no caso o hábito de soltar fogos de artifício, franceses, com a dança marcada semelhante à quadrilha, que foram assimiladas e incorporadas por povos e elementos em território brasileiro, tais como ligados às características e aos costumes atrelados ao espaço rural. Algumas festas juninas nordestinas mais conhecidas ocorrem em Campina Grande, na Paraíba, em São Luís, no Maranhão, Caruaru, em Pernambuco, Mossoró, Rio Grande do Norte e Teresina, Piauí. As festas juninas nordestinas são importantes não só como forma de expressão cultural, mas também como fonte de renda, já que atraem turistas de diferentes partes do Brasil e do mundo. A festa em Campina Grande, Paraíba, por exemplo, é considerada por muitos como a maior festa junina do mundo. O Bumba Meu Boi, no século XVIII, e sua manifestação exibe características associadas aos povos europeus, indígena e africano. Tem forte ligação com o período do ciclo do gado e seu enredo sofreu algumas variações locais. Sua apresentação geralmente acontece na época das festas juninas, mas também ocorre, por exemplo, no período do Natal. Ali uma imagem, dessa outra expressão cultural, o Bumba Meu Boi. Além das festas e danças, existem elementos do patrimônio cultural nordestino. Entre eles podemos destacar o Teatro de Bonecos Popular do Nordeste, reconhecido como patrimônio cultural do Brasil, cuja tradição é passada por gerações, que contam e encenam histórias usando os bonecos que revelam aspectos das relações sociais e cotidianas. Em cada contexto, assumiu nomes distintos. Casimiro Coco no Maranhão e Ceará, João Redondo e Calunga no Rio Grande do Norte, Babau na Paraíba e Mamulengo em Pernambuco. Quanto ao patrimônio histórico, tangível ou material, o Nordeste possui mais de 30 cidades que têm áreas tombadas pelo, traduzindo, está aqui logo acima a sigla desse órgão que eu esqueci de mencionar anteriormente. Aqui, encontrei. Deixa eu localizar aqui para ficar mais fácil. É uma sigla aqui. Instituto do Patrimônio Cultural e Artístico Nacional. IPHAN. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
como Piranhas, em Alagoas, valores históricos, arquitetônicos e culturais. Porto Seguro, na Bahia, pertencentes arquitetônicos de importante valor histórico. Sobral, no Ceará, com edificações remanescentes do século XVIII. Alcântara, no Maranhão, com conjunto da arquitetura colonial luso-brasileira. Luso aí é uma referência aos portugueses. E Areia, na Paraíba, valor histórico, urbanístico e paisagístico. Olinda, em Pernambuco, foi a segunda cidade brasileira a ser declarada Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pela Unesco, em 1982. A primeira foi Ouro Preto, em Minas Gerais. O Centro Histórico de Salvador, na Bahia, foi declarado Patrimônio Cultural da Humanidade em 1985. O artesanato é de rica variedade, com a utilização de materiais como cerâmica, palha e areia. Nessa atividade inclui-se também os diversos tipos de rendas, remanescenças, filés e biurós. A culinária é de grande riqueza, como por exemplo os pratos temos carne de bode, acarajé, vatapá, tapioca, baião de dois, sendo um importante elemento ligado à identidade cultural nordestina. Então veja bem, são várias as expressões artísticas que aí são exemplificadas, né, nessa riqueza, nessa diversidade cultural nordestina, e que compõe, né, juntamente com as danças, com a musicalidade, teatro, folclore, costumes, religiosidade, culinária, né, a riqueza cultural brasileira, diversidade cultural brasileira e, portanto, também a nordestina, pode ser aqui exemplificada, demonstrada de várias formas, sobre vários exemplos. A literatura nordestina presta grande contribuição à cultura e à identidade nacional. A literatura de cordel, por exemplo, faz parte da própria história da colonização do nosso país, já que veio por influência dos portugueses, mas com certas características populares incorporadas na tradição nordestina. Alguns poemas mostram traços dos aspectos naturais da região e da frequente migração pela qual muitos acabam passando. A gente pôde observar isso inclusive na aula anterior, né, com aquela dica do vídeo, né, do Morte e Vida Severina, que trata justamente desses retirantes da vida, né, do sertanejo e da sua migração em direção às cidades, em busca de uma vida melhor. Isso é muito retratado através da poesia. Nós tivemos a oportunidade de ouvir e assistir um trecho do vídeo da tão consagrada música Asa Branca, né, de Luiz Gonzaga, que se tornou quase que um ícone, um hino dessa passagem cultural, desses aspectos culturais nordestinos. O IBGE definiu uma região do Brasil como base em determinados locais que ambientaram o trama de algumas das grandes obras de literatura nacional, que, assim como a geografia, retratam e analisam as paisagens naturais, a população, seu cotidiano e suas percepções da economia, entre outros aspectos de algumas regiões do país. O Nordeste apresenta 3 regiões conforme o mapa. Ao lado, as obras marcantes associadas a tais regiões são Sertão do Cariri, Romance da Pedra do Reino, de Ariano Suassuna, Zona do Cacau, Terra do Sem Fim, Cacau e São Jorge dos Ilhéus, as 3 obras de Jorge Amado, Gerais, Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa,
Então nós temos aqui identificado as 3 regiões das representações literárias: Sertão do Cariri, aqui representado pela cor lilás, Zona do Cacau, justamente na região de Ilhéus, como a gente já havia estudado, né, a zona cacaueira, na zona da mata. E por último aqui, Gerais, aqui na divisa com Minas Gerais, mais no sudoeste da Bahia. Sendo assim, pessoal, nós fizemos um retrato, né, uma abordagem geral, claro que nada muito específico, sobre os aspectos culturais da região Nordeste, e assim conseguimos finalizar as nossas atividades sobre essa região. Vai ficar como sempre, né, para vocês a dica das atividades da apostila, assim como do CA, para aprofundamento desses temas. Ocorrendo dúvidas, por favor, compartilhe conosco nas nossas aulas ao vivo, ok? Para vocês, Fechou no seu coração. fui!